Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Samuel Mouta, que se chama A Igreja Reunida para Transformar Cidades. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, então vocês sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei o irmão Samuel a escrever. O que eu faço? Leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir a gentileza que, se vocês acharem que é legal, compartilhem esse nosso devocional, para que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir sobre a palavra de Deus, tá bom? Se você não se inscreveu no canal e quiser fazer isso, eu agradeço bastante, tá? Bem, vamos orar? Senhor, que nós possamos compreender a importância de nos reunirmos na igreja, a importância de estarmos juntos, a importância da nossa comunhão. Obrigada por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nosso texto é muito curto. É um versículo só, Atos 16:40. E esse texto, ele vai falar sobre a igreja reunida, né? O irmão Paulo foi preso injustamente, o irmão Paulo e o irmão Silas foram presos injustamente, eles saíram, e como está aqui no versículo 40, diz assim, ó: e saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Então, a gente vai explorar um pouco esse versículo, porque ele inspira a visão de uma igreja reunida para transformar. Ora, depois que eles saíram da prisão, eles, embora foi uma passagem breve, digamos assim, né? A igreja estava ali reunida para transformar. Então não era à toa que eles estavam juntos, né? Então esse versículo ele carrega uma mensagem muito grande sobre o papel da igreja como agente de transformação. Reunião após a luta. O irmão Paulo e o irmão Silas, depois que eles foram libertos da prisão, eles não ficam isolados. E não ficam lá, ó, vida ao azar, não. Eles vão direto para a casa da irmã Lídia, onde a igreja toda estava reunida. Isso mostra que a comunhão é essencial, especialmente depois de momentos difíceis. Então, às vezes a gente fala assim, estou passando por um momento tão difícil, não tenho nem condições de congregar. Então, o irmão Paulo e o irmão Silas mostram que isso é diferente, né? A igreja também vai servir para consolo e encorajamento. Os irmãos Paulo e Silas, eles confortaram aquelas pessoas que estavam ali, né? Porque a igreja reunida é lugar de cura, de ânimo, de restauração. Quando tem gente unida em nome de Jesus, tem força para continuar a missão. E por que continuar a missão, né? Ora, após eles confortarem os irmãos Paulo e Silas, eles vão embora. Porque a igreja não é aquele local, não é um fim em si mesmo, mas é uma base para quê? Para transformar e alcançar outras pessoas. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Que a igreja reunida que transforma é aquela que acolhe os feridos e fortalece, é aquela que celebra a vitória com gratidão, é aquela que encoraja uns aos outros para continuar a missão e não se acomoda, ela parte para transformar outros lugares. Isso é fundamental. Bom, então o irmão Samuel Mouta escreveu um texto chamado A Igreja Reunida para Transformar Cidades, e o versículo escolhido por ele foi o 40. O único versículo, então, da nossa mensagem de hoje, que é: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os animaram e depois, partiram. Ora, a viagem missionária na cidade de Filipos, ela foi, assim, cheia de grandes desafios, né? De sofrimento, não foi fácil, né? Mas também eles tiveram muitas oportunidades, e no final daquela jornada, a cidade de Filipos tinha sido transformada, muitos discípulos treinados,
e uma igreja cristã estava estabelecida naquela cidade, na casa de Lídia, né? Então, depois que eles saíram da prisão, os irmãos Paulo e Silas, eles vão para lá, para a igreja, né, para a casa da Lídia, e encontra todo mundo ali reunido a fim de encorajar e um anima o outro. Então, irmãos, é importante que a gente tenha isso em mente. Igreja não é o prédio, não é espaço físico, é onde estão as pessoas que amam a Jesus Cristo, né? Então, é gente, é gente. Algumas pessoas hoje em dia falam assim, ó, eu não frequento igreja nenhuma, eu sou desigrejado. Como se ser desigrejado fosse uma coisa boa, mas não é, não é. Por quê? Porque, assim, esses cristãos que não têm igreja, eles se sentem descompromissados, né? Eles não congregam, não querem ficar com ninguém. Isso não é nada bom, o Senhor não aprova isso. Pois o Senhor da igreja é o nosso Senhor, o que estabeleceu o quê? A reunião com as pessoas que amam a Jesus Cristo, né? Então tem muita coisa que a gente faz sozinho e dá super bom, né? Como orar, ler a Bíblia, estudar, cantar no chuveiro e até evangelizar. Mas tem muitas coisas que a gente só faz quando se reúne. A gente só pode desfrutar quando tá junto, que é um edificando o outro, adorando junto, o culto coletivo, né? Então, comunidade é missão global, não é uma coisa individual. Então, se você e sua igreja desejam alcançar a cidade, então é preciso que você abra sua casa. A sua casa tem que estar disponível para isso. Não importa o tamanho da sua casa, não importa se ela é bonita, se tem móveis legais, se a estética vai agradar as pessoas, a mobília, não. Importa o que, o seu coração. Então, ore sobre isso. Abra sua casa para que possam haver pequenos grupos, que os seus vizinhos possam ter o privilégio de ser convidados para estar naquela reunião. Coloque a sua casa à disposição de Jesus. Bom, então, nosso manancial termina assim, A igreja que transforma a cidade deve perseverar na comunhão, na reunião dos santos e na unidade do corpo. Agora eu vou terminar deixando aqui, meu abraço diário de urso, Lembrando que a igreja reunida para transformar cidades é aquela que faz com que nós abracemos as outras pessoas. O abraço fica fácil de dar. Bem, quero lembrar vocês que temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a palavra do pastor A.W. Tozer, que escreveu uma frase muito importante, que diz assim, tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.